Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço a todos os amigos ouvintes. E ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que assim seja. E nós estamos aqui no nosso estudo do livro que é o Espiritismo, dando sequência aqui no capítulo 3, que esse capítulo 3 trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico O Homem durante a Vida Terrena. Na semana passada, lemos a questão 129, que a pergunta era a seguinte: será Deus o criador do mal? E hoje nós vamos dar a sequência, lendo a questão 130, ainda tocando neste tema do bem e do mal, com a pergunta: o homem já nasce bom ou mal? Tocamos nesse assunto na semana passada, porque provavelmente Kardec, evidentemente, estava falando aí dos filósofos do Thomas Hobbes e do Jean-Jacques Rousseau, né? Um considerava que o homem nasce bom, que é o Rousseau, e o outro filósofo anterior, né, um pouquinho anterior ao Rousseau, que é o Thomas Hobbes, considerava que o homem já nasce mal. E aí o Kardec vai tratando do tema. Vamos ver aqui qual é a resposta a essa questão 130. 130 no meu. 130 não agora é 131. 131? Tá. Então, é porque vocês estavam lendo no programa anterior, será que Deus foi o criador do mal? E nós lemos também a 130, não é isso? Isso. Lemos as duas. Então, seguindo, qual a origem do bem e do mal na Terra, que é a 131, e por que este predomina? Então, todas as três questões estão interligadas, desde a 129 a 131. A imperfeição dos espíritos, responde Kardec, que aqui se encarnam, é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância deste, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. Essa questão da minoria é o que vai acontecer aqui no planeta Terra, segundo a informação dos próprios espíritos Allan Kardec. Isso está retratado aí tanto no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no livro A Gênese, em que os espíritos deixam muito claro que o planeta Terra, já há alguns séculos, né, vem num período de transição, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo onde ainda existe o mal, mas ele é minoria. O grande problema hoje do planeta Terra, por ser ainda um mundo de provas e expiações, é que o mal ainda predomina. Mas não porque Deus criou o mal, não porque o homem nasce mal, mas sim porque os espíritos que habitam a Terra são espíritos ainda da terceira ordem, conforme falamos na semana passada, citando o Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, que tem por característica espíritos onde predominam o orgulho e o egoísmo. Então, evidentemente que se a maioria dos habitantes do planeta Terra são espíritos de terceira ordem, onde predomina o orgulho e o egoísmo, naturalmente o mal ainda predomina aqui. Existe uma história muito interessante que diz que essa questão do bem e do mal é como se fossem dois cães que irá prevalecer, irá dominar aquele a quem nós mais alimentos viermos a dar.
Então, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer a nossa escolha, e a nossa escolha será para uma coisa ou outra, para o bem ou para o mal. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nós que começamos a nossa jornada simples e ignorantes, sem conhecimento, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos tendo oportunidade de aplicarmos o nosso livre-arbítrio, de fazermos a nossa escolha. E das nossas escolhas é que nós, então, estaremos praticando, como fruto das nossas escolhas, estaremos praticando o bem ou praticando o mal. O momento atual que nós vivemos na Terra, por incrível que pareça, o mal faz um alarido muito grande. Mas os espíritos começam a nos pontuar, né, que o número de espíritos um pouco mais amadurecidos tem reencarnado na Terra, justamente para que daqui a alguns anos fique evidenciada essa proposta de regeneração, né? Ainda lembrando que no mundo de regeneração o mal ainda estará presente, ele só não vai predominar. Porque no momento ainda a matéria domina o espírito na Terra. A grande maioria fica mais seduzido pelos valores transitórios do corpo do que os valores do espírito. Mas nós temos certeza que é uma questão de tempo. Agora, tudo que nós vemos por fora é reflexo do que carregamos por dentro, né? Quando falamos dessa relação bem e mal, mundo de expiações e mundo de regeneração, nós temos que saber que o orbe vai apresentar o perfil de regeneração, mas é o homem que habita o orbe que tem que fazer isso interiormente. Não vai num passe de mágica. Nós vemos tanta gente falando do sofrimento, da dor, da guerra, da maldade, e como se fosse alguma coisa de fora, que alguém vai ter que dar um jeito por fora para que aconteça. E não é assim. Temos que saber que no mundo íntimo nós alimentamos, são esses dois cães, aquele que nós alimentamos. Pela nossa inferioridade, oscilamos muito em nossas emoções ainda. Às vezes acordamos um pouco mais ajustados e qualquer ocorrência que fira os nossos interesses pessoais pode nos tirar do eixo. E aí fica evidente ainda os valores bem inferiores que carregamos. Quando Kardec vai tratar no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, que é qual capítulo, Aloysio? Aloysio que tem memória boa. 17. Capítulo 17, que ele vai tratar sobre o homem de bem. Sede perfeito. Sede perfeito, né? Ali a gente tem uma diretriz daquilo que se espera, né, de um espírito que esteja buscando um caminho melhor para a sua vida. Então, é evidente que nós estamos muito distantes daquela realidade. Cada vez que eu leio a página O Homem de Bem, eu fico refletindo, né, sobre o quanto que eu preciso ainda modificar muitas coisas, mas tem algo ali que é extremamente importante, numa das características do homem de bem, que é sempre pensar no outro antes de pensar em si mesmo. Que, de certa forma, também relembra aquilo que Jesus recomenda, que é não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse com você. É a regra áurea, né? Se nós conseguíssemos, pelo menos, racionalizar isso, já que nós não sentimos isso, não teríamos tantos conflitos, não teríamos tantas brigas, tantos problemas, tanta desigualdade social como nós temos no nosso planeta. Mas, infelizmente, conforme temos dito desde o último programa, como somos espíritos ainda muito atrasados na parte moral, sobretudo, predomina em nós, dizem os espíritos, as duas chagas da humanidade. Questão 913, se eu não me engano, de O Livro dos Espíritos, que é o egoísmo e o orgulho. Então, essas duas chagas da humanidade que nós carregamos na alma como um câncer violento, elas fazem com que essa realidade do planeta, né, que é a origem, né, desse mal, está aí. Os espíritos dizem que uma vez extirpados o egoísmo e o orgulho dos corações humanos, o bem irá predominar na Terra. Conforme a Miranda relatou no livro A Gênese, lá no último capítulo da Gênese, o sinal dos tempos, né, são chegados os tempos, o Kardec vai dizer que essa modificação já vem sendo feita no planeta. Muitos espíritos que estão desencarnando não estão mais retornando ao planeta Terra.
muitos estão sendo direcionados para outros planetas primitivos, assim como aconteceu lá com o sistema de Capella. A Terra está passando por essa transição e gradativamente Jesus vai modificando a paisagem do planeta, modificando os espíritos que aqui habitam. Então, Kardec deixa claro que aqueles espíritos renitentes no mal não mais poderão habitar a Terra. Jesus já tinha dito que os mansos herdarão a Terra. Então está tudo dentro daquilo previsto. A gente sabe que quando a gente olha para a sociedade, é guerra, é pandemia, é sofrimento, é miséria, é fome, você fica assim, meu Deus do céu. Mas o Apocalipse, né, lá descrito por João Evangelista, quando Jesus mostra para João o futuro, né, e o livro do Apocalipse mostra que o final dos tempos é o que nós estamos vivendo, que seriam tempos de dores. Kardec, inclusive, descreve isso no livro A Gênese, lá no último capítulo. Né? Haverá guerras, haverá rumores de guerras, será pai contra filho, filho contra pai. Nós estamos vivendo o ápice dessas dores. O mundo sempre vivenciou momentos muito delicados de guerra, de fome, de miséria, de violência, mas por tudo que os espíritos falaram, nós percebemos nos tempos atuais o ápice dessas dores, porque o momento da regeneração chegar ao planeta está muito próximo. Nunca esteve tão próximo. Então, naturalmente, muitos espíritos que estavam no plano espiritual estão hoje encarnados. Basta nós vermos a população do próprio Brasil. Né? Em 1970, nós éramos 90 milhões de encarnados. Hoje nós somos mais de 210 milhões. Né? Então, a quantidade de espíritos que encarnaram no planeta mais que dobrou. E isso, consequentemente, sendo espíritos desequilibrados que começaram a ter as últimas oportunidades, naturalmente eles trouxeram para a parte material do planeta todas as suas mazelas, inclusive com a nossa contribuição, lamentavelmente. Porque quem de nós aqui é exemplo? Quem de nós aqui pode ser considerado... Gente, leiam capítulo 17, Luiz. O 17. Homem de Bem. Leiam... acabou o programa aqui, pega lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, abre no capítulo 17, vai lá e procura o Homem de Bem. Quem de nós, tirando Maria de Fátima Miranda, Aloysio Guigino, é um homem de bem? Não, aí é uma mulher de bem. Não é. Você entendeu. Entendeu. Aguardem. E o homem de bem vai se pronunciar. Veja só, esse homem de bem... Pensa bem que você vai falar, respira, deixa o Luiz falar primeiro, vai. Esse homem de bem que nós estamos referindo aqui, segundo o que nós aprendemos no Evangelho, é aquele que cumpre na íntegra a lei de justiça, amor e caridade. Tá? E a lei de justiça, amor e caridade nada mais é do que um resumo de todas as outras leis naturais. Tá? Então, qual de nós pratica todas as leis naturais? Não, ainda não. Certo? Nós estamos caminhando, estamos num processo. A evolução é um processo, não é um momento. A evolução é um processo. E esse processo, ele leva séculos, milênios até. Certo? Então, o importante é que nós saibamos disso e nós nos esforcemos para que a nossa jornada seja feita com passos mais largos dentro da busca da aplicação da nossa percepção, do nosso conhecimento, no nosso crescimento moral. Porque a nossa evolução é moral. Não é, nós vivemos no século XX um boom, certo, da ciência, né, do conhecimento do homem. O homem evoluiu num século mais do que toda a sua existência. Tá? Mas o problema todo não é a evolução do conhecimento, é como nós aplicamos esse conhecimento. Vamos lembrar o que nós falamos no último programa, que, em geral, a evolução moral é antecedida pela evolução do conhecimento. Então, nós temos que conhecer para
aplicarmos e evoluirmos moralmente, isto é, adquirirmos novos hábitos, hábitos salutares, entendermos qual é o caminho, o que nós somos, por que estamos aqui e para que estamos aqui. Esse é que é o importante. Enquanto nós não entendermos isso, nós estamos colocando em prática em todas as nossas atitudes, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. São as chagas que o Eduardo lembrou aí. Enquanto nós estivermos fazendo prevalecer essas duas chagas, nós não estamos crescendo devidamente. Nós não retrogradamos, mas nós estacionamos por vezes. Então, o estacionar é você perder a oportunidade de evoluir numa reencarnação. Então, isso é que nós temos que ter em mente, certo? É sempre raciocinarmos. O Eduardo lembrou aqui a regra áurea, né? Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós pensarmos o que eu gostaria que isto fosse feito comigo, se eu estivesse nessa situação. Então, vamos agir assim, vamos agir com muito amor ao próximo. Vamos lembrar que quando quando perguntam a Jesus, Mestre, qual o maior de todos os mandamentos? Ele resume tudo numa pequena frase, num pequeno pensamento. E ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o nosso próximo, nós não fazemos com ele alguma coisa que irá prejudicá-lo. Nós não fazemos isso com quem nós amamos. Então é simplesmente essa caminhada para que nós entendamos. E o Eduardo lembrou uma outra coisa também, que é muito importante. Antes de nós fazermos alguma coisa, vamos pensar no outro. Certo? Vamos pensar quais são as suas dificuldades, as suas necessidades e vamos procurar aplicar os nossos talentos, porque nós todos temos talentos. Nós citamos aí alguns, a fortuna, a saúde, certo? A inteligência, e vamos por aí afora. São talentos que nós recebemos para trabalharmos servindo, para servir, porque é como Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Certo? Então, quando nós servimos, nós estamos amando o nosso próximo, nós estamos praticando o bem, nós estamos evitando a prática do mal, nós estamos crescendo, evoluindo e caminhando para a nossa destinação. Agora vamos ouvir a mulher de bem, Maria de Fátima Miranda. Mulher de bem? Não, já foi bem colocado, porque quando nós sabemos que o produto do egoísmo e do orgulho é a maldade, toda a nossa conduta fora da lei de amor é filhote do orgulho e do egoísmo. Eu lembro de um trabalho que fizemos na evangelização, que colocamos um dragão, né, como sendo o egoísmo e o orgulho, e aqueles filhotinhos, que são as nossas paixões inferiores, né, compondo essa família que espalha a maldade em nós mesmos, porque as primeiras vítimas somos nós. Quem age de uma forma irresponsável e leviana, gerando dor e sofrimento, não tem paz interior. Não. Vamos nós? Falta um pouquinho aí. Vamos ler mais uma questão aqui. A questão 132, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro Que é o Espiritismo, estamos no capítulo 3, agora a questão 132. Qual a causa dos males que afligem a humanidade? E Kardec responde, o nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Então, o acaso não existe, né? Muitas pessoas às vezes reclamam, poxa, eu só faço bem, eu tento agir corretamente e as coisas ruins e negativas acontecem comigo. Mas é possível entender isso na fala de um ateu, né? Mas de uma pessoa que tem conhecimento espiritual e sobretudo de um espírita, essa frase não cabe.
Porque nós sabemos que o Eduardo, né, a Miranda, o Aloísio, por mais que a gente se esforce na prática do bem, nós ainda trazemos muitas mazelas morais. E, além de tudo, nós temos um passado espiritual. Já vivemos muitas e muitas encarnações, onde, conversávamos isso hoje no caminho da rádio, se me oferecessem milhões de dólares, euros, ou seja lá o que for, para que eu fizesse uma regressão de memória, eu não faria. Porque se eu já sou o que eu sou hoje, eu ainda vou querer saber o que eu fiz, só se for para enlouquecer, Maria de Fátima Miranda. Pois é, né? Nós sabemos que a regressão, ela chegou à Terra, Deus permitiu, né? Até para que o homem descobrisse essa essência do espírito imortal que nós somos e suas vivências. E não para curiosidade, como as pessoas têm, de saber o que foram. É verdade. Eduardo, o nome desse processo é terapia de vidas passadas. Pois é. Tá? Não é descobrir por curiosidade, é terapia. É você aplicar quando for necessário. Pontualmente. Para que algo esteja impedindo agora, tem pessoas a sua evolução. Que simplesmente elas querem saber o que foram. Coitados. Essa mesma pessoa que não sabe às o que vezes, pedindo. Por imaturidade, é movida pela curiosidade e quer fazer essa terapia, é a mesma que faz perguntas vãs aos espíritos quando tem oportunidade de estar em uma reunião mediúnica, não é? E nós sabemos que não é uma coisa boa, não é uma coisa que seja funcional, assim, produtiva no bem. Numa reunião mediúnica, quando nós temos a oportunidade, eu lembro, olha, até para fazermos certas perguntas aos espíritos, já mostra a nossa curiosidade vã ou não. E numa curiosidade produtiva no bem, eu lembro do Dr. Jorge André falando que ele teve a oportunidade de perguntar, né? A um espírito, eu posso fazer, eu tenho algumas dúvidas, eu posso fazer as perguntas? Pode, não quer dizer que nós vamos responder. Então, imagina quando a criatura está envolvida na curiosidade leviana, aí complica. Essa questão que nós estamos falando aqui, de terapia de vidas passadas, de regressão, essa coisa toda, veja só, nós temos aqui o bendito esquecimento do passado, que não é à toa que ele está conosco. Mas o esquecimento do passado não quer dizer que nós não possamos ter um conhecimento daquilo que nós somos. Porque o próprio livro dos Espíritos, a própria espiritualidade, nos ensina e repete sistematicamente uma chamada que, para o nosso processo evolutivo, há necessidade de nós buscarmos o autoconhecimento. Nós nos conhecermos. Se nós identificamos em nós algumas atitudes, pensamentos, e tendências, etc., nós estamos identificando aquilo que nós temos que trabalhar agora para que nós possamos crescer e evoluir. Nós não precisamos saber o que eu fiz, eu preciso saber o que eu sou para que eu possa estabelecer as minhas metas do que eu quero ser. Isso é que é importante, né? É identificar o que eu sou para que nós possamos trabalhar para alcançarmos o que eu quero ser. Vamos pensar nisso e marcamos um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando com o programa Luz na Penumbra, a Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em dezembro, terminando dezembro de 1859.
Eu, Renato Souza, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, que vai dar o boa noite dele aí. Boa noite, Bill, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muita paz. É isso, né, Bill? A gente está quase terminando a revista, né, Bill? Falta pouquinho, poxa, né? Legal, estamos aqui no... Falta pouquinho, estamos acabando. É, com certeza. Estamos aqui no Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí, estamos lendo aqui as atas que foram publicadas sobre tudo que acontece nas reuniões, as deliberações que são tomadas, enfim. Inclusive, semana passada rendeu bastante comentários acerca da disciplina, né, Bill? Que a gente precisa ter, que a gente precisa observar na nossa vida como um todo, não é? E aí eu me lembrei de uma questão importante que diz assim, olha, quando você chegar no mundo espiritual, né, e a própria espiritualidade nos sinaliza isso, diz o quê? Você vai ser visto pelo bem que você fez. E aí quando perguntarem para você, e o bem que você fez, não é? Aí você vai dizer assim, eu cuidei dos outros. Só? Né? Fiz o que mandaram. Não foi o que mandou, não. Cuidar, a caridade começa com você. Não é? E aí você passou o tempo todo cuidando dos outros e não cuidou de você. Você precisa cuidar do seu próximo, né? Lógico, próximo, mais próximo de você é você mesmo. É você mesmo. É o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, né? Precisa cuidar de você também, né? Com certeza. Isso aí. Bill, então vamos nós aqui dando continuidade. Você deu uma paradinha ali, a gente fez um comentário longo, né? Estamos lá na sexta-feira, 4 de novembro de 1859, numa sessão particular, né? E aí vem agora um item que diz assim, comunicações diversas, cartas do senhor B.L. Delat, em resposta ao envio feito de sua evocação e da sua filha. Ele constatou um fato que confirma uma das circunstâncias da evocação. Carta do senhor Dumas de Sétif, na Algéria. Enfim, membro titular que transmite à sociedade um certo número de comunicações que obteve. Aí vem assim, estudos. Primeiro, os senhores P e DR chamam a atenção sobre uma nova narração do naufrágio do navio Le Constant, publicada pelo Siècle. Disto resultaria que o negro morto para ser comido não teria se oferecido voluntariamente, assim como se disse na primeira narração, e que assim haveria contradição com as palavras do espírito do negro. O senhor Cole não vê contradição, uma vez que o mérito atribuído ao negro foi contestado por St. Louis, e que o próprio negro disto não procurou se prevalecer. Segundo, exame de uma questão proposta pelo Sr. Leys sobre o espanto dos espíritos depois da morte. Ele pensa que o espírito, tendo já vivido o estado de espírito, não deveria se espantar. Bill, vamos parar aqui? Vou a gente comentar isso, né? E aí entra aquela questão, recentemente nós fizemos um programa, nós tivemos um programa aqui, não me lembro se foi o debate, acho que foi o debate na Rio, né? O espírita tem medo da morte, né? Oxe. Acho que você se lembra, né? Desse Lembro. Foi em outubro, se eu não me engano, uma coisa assim. Tá? É só para o pessoal ir lá buscar na playlist, né, do YouTube, vai encontrar lá da Rádio Rio de Janeiro o debate na Rio que fala sobre esse programa, tá? Foi em outubro, tá? E aí, olha, como não tem medo? Tudo bem, muito embora a gente tenha vivido lá em espírito, né? E ele faz essa afirmação, não deveria ter medo, porque ele já vem de uma vida em espírito. Sim, só que a gente está ainda muito próximo da linha de partida do que da linha de chegada. Então a gente não está muito acostumado com esse negócio de vai e volta não, né, Bill? Sim, com certeza. Primeiro que tem aquela questão da lei de conservação, né? Sim. É aquilo que te mantém vivo diante de situações de riscos que você, por exemplo, chega no alto. Eu, por exemplo, tenho medo de altura. Eu também. Terrível, né? E chega num prédio lá alto, você não debruça o teu corpo. Eu, por exemplo, fico só com a cabeça para fora. Fico com o corpo todo para dentro e a cabeça para fora. Eu tenho a impressão de que eu vou cair. Eu tenho a impressão de que eu vou cair. Sem dúvida. Exatamente. Porque a lei da gravidade está te puxando também. Então, isso te mantém vivo ou te mantém ativo numa situação de risco,
Porque o espírito sabe que a maneira que ele tem de progredir é através da própria encarnação, através da existência. E além disso, tem as questões de apego realmente. Você tem a sua família, você tem os seus amigos, tem os seus projetos de vida que você quer concluir. Sim. Não quer dizer que você vá concluir todos, mas você gostaria de concluir. A gente sabe, o espírita, sobretudo, sabe que a vida continua, que eu vou ir e voltar por muitos milhares de vezes ainda, milhões de vezes, mas mas eu quero preservar essa vida, né? E até porque, como o Divaldo fala, né? Eu não quero ser o primeiro da fila porque eu tenho que voltar mesmo depois, então quanto mais tempo ficar, melhor. Exato. Né? Então, aquele momento ali, na verdade, eu acho que o medo maior não é do pós, é daquele momento propriamente dito da morte biológica. Né? Você vai sofrer, você vai ser queimado, vai ser um tiro, vai ser afogado, vai ser disso ou daquela forma. O medo maior acho que está nisso. Depois, obviamente, vai depender da vida que você levou aqui, né? Se você levou uma vida desregrada, é como ele fala aqui, esta surpresa é apenas temporária. Resulta do estado de perturbação que se segue à morte. Cessando à medida que o espírito se desprende da matéria e recupera suas faculdades de espírito. Eu lembro do Chico Xavier, que o Chico falava, né? Que, invariavelmente, todo espírito sofre no momento de desencarne ou de morte física. Porque ele fica entorpecido, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está aqui, está acolá, não sabe. Então, até ele recobrar a consciência espiritual dele, demora um período. Esse período é mais ou menos longo, né? De acordo com a consciência daquele espírito, né, Renato? Sim, perfeito. O Livro dos Espíritos fala, né, sobre essa questão do desencarne, né, e tudo, enfim. E traz pra gente as impressões, né? E aí, quanto mais apegado, Bill, mais difícil. E a gente vem e se apega. Esse trabalho de desapego não é em uma encarnação que vai acontecer. Não é assim, não, poxa, vai demorar muito. Imagina, você vai fazer um passeio, por exemplo, né? Eu assisto muito aquele programa Brasil Visto de Cima, não é? Sim, legal. Então você vê de tudo que nós temos no planeta, não é? E quando você vê essas belezas naturais que nós temos aí, não é? Que a gente não teve oportunidade de passar por todas elas, de conhecer todas elas. Não teve, porque a gente não... Quando está aqui, a gente não dá muito valor àquilo, interessante. E quando chega a consciência de que você um dia tem que ir embora, não é? Poxa, eu vou deixar essas maravilhas todas aqui. Aí você imagina assim, se tudo que a gente tem aqui, a nível de natural, né, de coisas naturais, tá? Da obra de Deus, é tão maravilhoso assim. Imagina no mundo espiritual, em sendo isso aqui uma cópia, um mata-borrão do mundo espiritual. Imagina como é que é lá. Muito mais bonito. Não é? As sensações que você tem lá são melhores, mas não, a gente fica muito apegado a isso aqui. Então ter que ir, não tem jeito, vai ter que ir. De que forma? Trabalha para que a forma como você vá seja a melhor forma possível. É o que resta fazer, né, Bill? Eu acho que a pessoa tem que relaxar, né? Ela não deve, obviamente, ter esse apego excessivo, né? Porque não é bom, mas também o ter pena de voltar é lícito também, porque, por exemplo, você está aqui, né? Aí você luta para conquistar uma coisa. Como você falou aí, o Brasil visto de cima desse programa, né? Pô, tu vê várias belezas no país maravilhoso como esse, gigantesco, Brasil, né, continental. Aí você, trabalha, agora eu posso curtir minha vida, eu posso viajar, conhecer o Brasil todo. Aí você vai desencarnar. Caramba. Né? Você está projetando, porque nós estamos feitos para trabalhar, para projetar, né? Para ajudar um ao outro, para viver. Sim. Quando a própria natureza vai se encarregando de ceifar a vida da pessoa, que ela fica ali no canto, não tem mais nada para fazer, já fechei meu livro, já não tenho mais nada, não quero fazer mais nada. Cara, você vai ganhando peso, vai acumulando problemas no seu coração e a própria natureza vai te colocando para fora, porque você não está produzindo, nós temos que produzir, né, para a natureza. Então é natural que você fique chateado quando você é tirado daqui para nós, de forma abrupta, mas para a espiritualidade não, naquele momento predito, né, enfim. Eu lembrei do Chico Anísio, quando ele foi perguntado se ele tinha medo de morrer, né? Isso já, enfim, nos últimos, né? Já estava bem próximo, o momento dele, estava bem próximo, ele disse assim, medo não, eu tenho pena. Sim, eu lembro pena, disso. Lembra disso, né?
pena na entrevista, isso é pena, vou deixar aqui meus filhos, netos, vou deixar essas belezas todas, vou deixar isso tudo aqui. E isso representa muito bem o que cada um de nós, o que passa, né, na cabeça de cada um de nós nesses momentos. Com certeza, né, Bill? Eu acho que o Chico Anísio foi perfeito, né? Não é medo de morrer, é pena, né? Pena que você fica lá na erraticidade, aí você se acostuma com a erraticidade, com aquela família toda que você tem lá. Né? Caramba, legal, maneiro, tá aqui todo mundo e tal. Aí você é convidado, muitas vezes é convidado, pô, aí, o que você acha? Vamos reencarnar agora e tal. Tua própria consciência. Agora não, espera mais um pouco, não, mas tem que ser agora, então vai compulsoriamente mesmo. E aí você deixa todo mundo lá, isso, né? Fica chateado porque deixou a galera lá. Aí você reencarna. Fica aqui um período lá de 80, 100 anos, vamos botar uma vida aí 100 anos, por exemplo. Aí você tem que voltar, aí você deixa pessoas aqui, você fica com pena de deixar pessoas aqui. Você está sempre com pena, cara. Até você crescer mesmo, ter a maturidade espiritual, você vai ter sempre pena de ir, pena de voltar, é natural, né? Sim, perfeito. Ele continua dizendo assim, ele respondeu, né? Este espanto não é senão temporário. Se prende ao estado de perturbação que se segue à morte. Cessa à medida que o espírito se desliga da matéria e recobra as suas faculdades de espírito. Você leu isso aí, né? Inclusive, isso aqui está no Livro dos Espíritos com relação à desencarnação, né? Sim. Da volta, né, do espírito. É o prelúdio da morte. É o prelúdio da morte, está lá nas questões pertinentes, mas a gente já deu os títulos dos capítulos aí, é só abrir o Livro dos Espíritos lá e procurar ou jogar no Google, né? Na hora vem a resposta. Joga no Google. Então, terceiro, pergunta sobre os sonâmbulos lúcidos que tomam os espíritos por seres corpóreos. Este fato foi confirmado e explicado por São Luís, né? Quarto, evocação de Urbain Grandier. Qual o nome? Bill, Urbain Grandier, é isso? Grandier, isso aí mesmo, sacerdote francês católico. Eita, você sabe tudo de francês. Não, inclusive, porque tá escrito aqui, né? Inclusive da biografia desse monte de gente aí, Bill. Você é o cara. Tá escrito aqui uma nota aqui da editora. Eu acho que você esteve lá junto com o Kardec, hein? É bem possível, né? Foi eu que queimei o Livro dos Espíritos lá. Hoje está aí estudando, pois é, então. Exatamente. Então, evocação do senhor Grandier, tá? As respostas sendo muito lacônicas em consequência da falta de hábito do médium. E o espírito tem dito que seria mais explícito com outro médium, né? Esta evocação será reprisada em uma outra sessão. Antes da gente ir para o outro item aqui, eu queria dizer que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar, dezembro de 1859, o Renato Souza, Bill Fabiano Cordeiro e o Clever ali, né, com a gente, junto. Isso aí. Vamos nós, Bill. Bill, eu não me lembro, se é que eu tive alguma reencarnação na França ou num lugar que se falava a língua, né, francesa. Mas o inglês eu acho que eu sou mais safo. Tu veio de Londres, Renato. Não. Será? Acho que não, viu? De Londres, será? Pô, com certeza. De longe. Vamos trocar isso aí pra longe. Muito longe. Bill, sexta-feira, 11 de novembro de 1854. Sessão geral, né? Leitura da ata. Apresentação. O senhor Pierre D. Né? Pierre D. alguma coisa. Escultor em Paris, é apresentado como membro titular. Comunicações diversas. Primeiro, carta do senhor D.T., contendo fatos muito interessantes de manifestações visuais e verbais que confirmam o estado no qual se encontram certos espíritos que duvidam de sua morte. Um dos fatos narrados oferece essa particularidade que, no espírito em questão, esta ilusão persistia, né? Esta ilusão persistia, né? Ainda há mais de 3 meses depois da morte. Uma narração que vai ser publicada ainda, ele vai trazer depois, tá? Então, olha, um dos fatos narrados oferece essa particularidade que o espírito em questão, né, diz que persistia, né, Bill? Essa impressão aí por mais de 3 meses depois da morte. Olha, 3 meses, Bill, ele está citando um caso.
Mas tem espírito que leva muito mais tempo para achar que não faz mais parte dessa vida aqui, poxa, que não tá mais aqui. 3 meses é bebezinho ainda, né? Não tem nem o que reclamar, né, cara? Porque normalmente é que ainda tá entorpecido, né? Isso, obviamente, isso varia, né, de caso para caso, mas 3 meses é muito pouco, né? Por isso que a gente até se acha estranho, né, quando pessoas aí, sobretudo as de renome, psicografaram isso e aquilo. Cara, a gente tem que ter um cuidado aí tremendo com isso, porque as pessoas às vezes nem se dão conta, não estão prontas para nada, muito menos para dar o testemunho através de psicografia, né, para alguém. Sim. É um prazo muito pequeno, né? Tem espíritos que levam séculos, pô. Pois é. Muito pequeno, 3 meses. A gente sabe de relatos, né? Ficam presos àquela casa, presos àquela situação, presos a uma série de coisas aí e acha que está vivo. E continua vivendo dentro de casa com as pessoas e tudo, com a família e tudo mais, né? Exato. Segundo, fatos curiosos de precisão narrados pelo Sr. Van B.R. de Lahaye. Agora foi, hein, Bill? E que lição... Pra mim entra a Aia mesmo, né? Na Holanda, Aia. E que lição pessoais, né? Ele jamais ouvira falar dos espíritos e... Peraí que eu vou trocar de página aqui, tá? Peraí. De suas comunicações quando se achou, por acaso, inopinadamente, e te conduzindo a uma reunião espírita em Dordrecht. Como é que é, Bill? Fala essa palavra aí. Dordrecht. Enfim. As comunicações obtidas em sua presença o surpreenderam tanto mais quanto era estranho à cidade e desconhecido dos membros da reunião. Lhe foram ditas sobre ele, sua posição e sua família, uma multidão de particularidades das quais só ele tinha conhecimento. Tendo evocado sua mãe e lhe perguntando, como prova de identidade, se tivera vários filhos, ela respondeu: "Não sabes tu, meu filho, que tive 11 filhos e o Espírito designou todos pelos seus prenomes à época de seu nascimento? Desde então, este senhor é um adepto fervoroso e sua filha, jovem pessoa de 14 anos, se tornou muito boa médium, mas sua mediunidade apresenta particularidades bizarras. Na maior parte do tempo, ela escreve de trás para adiante." Olha só, hein, Bill? De tal sorte que, para ler o que ela obtém, é preciso o apresentar diante de um espelho. Muito frequentemente, também a mesa sobre a qual ela se coloca para escrever se inclina por si mesma em forma de carteira e fica nesta posição, em equilíbrio e sem sustentação, até que ela acabe de escrever. Que dizer sobre isso, Bill Fabiano Cordeiro? Essa questão até eu nem vejo muito como uma coisa. Lógico, obviamente a gente está falando do século XIX, onde tudo era descoberto ali para Kardec, para a sociedade espírita. Sim. Mas o fato dela escrever da direita para a esquerda, hoje a única coisa que me veio à mente aqui seria de um espírito que estaria com ela ali, né, naquele psicografando com ela, ou o próprio mentor dela fosse um espírito judeu, por exemplo, né, que escrevia lá em hebraico ou em árabe, né, que é que traz da direita para a esquerda. Enfim, não tem muito maravilhoso aí não, nem sobrenatural, né? Não. Mas, enfim, são características, né, do espírito que está escrevendo ali através dela, né, toda a mecânica ali da psicografia. Não vejo isso como nada sobrenatural não, Renato. Sim, perfeitamente explicável tudo, né? Com certeza. A própria doutrina explica tudo isso. Kardec trata muito bem no livro dos médiuns do maravilhoso e sobrenatural, né? E aí dá sequência lá no capítulo 3 do método, porque aí vai se entender. E o Kardec joga muitas perguntas ali justamente para dizer, vai lá, tenta responder, não é? E aqui nós fizemos todos os testes e tá aí, olha, constatamos, né, que existe um efeito, que existe uma causa inteligente por trás de tudo isso aí, não é? Sim. Sem dúvida. Sim, tá? Perfeito. Então ele vem dizendo, o Sr. Van B.R. narrou outro fato curioso de precisão por um espírito que se lhe comunicou espontaneamente, sob o nome de... Esse nome aí, né, Bill?
Vai falar? Dirk Lamer. Olha, você é demais, Bill. Rapaz, eu fui francês mesmo. Agora tá explicado tudo. Eu fui francês mesmo. Essas palavras, tu fica atento que eu vou jogar essas palavras tudo pra você, tá? Bom, só as mais fáceis aqui que eu vou falar, hein? E que foi enforcado sobre o próprio lugar onde se fazia comunicação e em circunstâncias cuja exatidão foi verificada. Esta narração será publicada assim com a evocação a qual deu lugar. Aí vem estudos, né? Primeiro, exame de questão proposta pelo Sr. Dé sobre a fonte onde o espírito, né, os espíritos tiram o seu vocabulário. Segundo, perguntas sobre a obsessão de certos médiuns. Terceiro, evocação de Michel François Ferradot, que fez uma revelação a Luís XIV. Quarto, evocação desse Dirce, cuja história foi contada precedentemente. Quinto, 3 comunicações espontâneas foram obtidas simultaneamente. A primeira pelo Sr. R., assinada por Lamennais, e a segunda pelo Sr. D., filho, né, e a criança e o riacho, parábola assinada por São Basílio. A terceira pela senhorita I. J., assinada por Orígenes. Sexto, a senhorita J., médium desenhista, traçou espontaneamente um grupo notável, assinado pelo espírito de Lebrun. Todas as questões e comunicações acima serão publicadas. Pelo jeito, a gente vai encontrar tudo isso, Bill, quer dizer, não vamos encontrar porque é em 1860, né? Mas foram publicados aqui na revista, né? Sim. Publicaram e viraram um livro, né? Estão tudo aí. Ele vai dizer, serão publicadas. E aí, quem deve ter tido contato com muito dessas histórias aqui mais apuradamente foi o Astênio e o Mauri, né? Exatamente. Ainda que tenha sobrado... Chegou para ele antes, né? Ainda que tenha sobrado alguma para 1861, mas nós vamos saber quando a gente entrar em 1861, não é? Exatamente. Então, aí faz todas aqui as informações dessa ata, né? Fala da obsessão dos médiuns, pontos importantes que ele vem citando, né? Aqui, a questão de criança, do riacho, de histórias, cita alguns espíritos aqui importantes, destacados na própria doutrina espírita, Lamennais, etc. Lamennais. Enfim, Lamennais em português, Bill. Exatamente. Tá acabando, viu? Renato, faltam 40 segundos. A gente tá chegando ao final aí, cara. Convida a galera aí pro Clube da Fraternidade. Pois rapaz. Clube da Fraternidade é o 21-3386-1422. Ele é telefone, WhatsApp, não é? É só mandar um WhatsApp lá para você fazer parte aí desse grupo que ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro, né, com todo amor, com todo carinho, para ela continuar levando a mensagem da doutrina espírita consoladora aí a tantos corações, planeta afora, quiçá em outros planetas, viu? Com certeza, para a galera se inscrever lá no canal do YouTube, acompanhar as transmissões, todos os programas, baixem o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, né, e acompanhe aquele que na verdade é o melhor programa da programação da Rádio Rio de Janeiro, que é a Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, né, Renato? Sim, com certeza. Acompanhe todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, são maravilhosos. Todos os programas são maravilhosos. Com certeza. Bill, grande abraço para você, obrigado pela participação. Sexta-feira que vem a gente está de volta. Muita paz a todos. Muita paz, boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.